Vamos pensar numa promessa, mas não uma promessa qualquer. Uma promessa tão poderosa que foi capaz de redefinir o destino de um povo e que ecoa através da história. É sobre um desses momentos que vamos conversar hoje, a renovação da aliança divina com Abraão. Fica a pergunta: será que um nome pode mesmo definir um destino? Pois é, vamos mergulhar num relato onde a mudança do nome de uma pessoa foi, na verdade, o ponto de partida para transformar o futuro de nações inteiras. Então, a nossa história começa com um encontro que mudaria absolutamente tudo. Deus aparece novamente a um homem chamado Abrão. E olha, não era para uma conversa casual, mas sim para selar um pacto, uma aliança que duraria para sempre. Este não era um simples acordo, sabe? Era um momento que prepararia o terreno para uma série de anúncios que pareciam impossíveis e que moldariam o futuro de milhões de pessoas. E o primeiro ato dessa aliança renovada foi justamente uma profunda mudança de identidade. Tudo começou com a mudança de um nome. O nome de Abrão foi alterado para Abraão. E essa mudança, que pode parecer simples, carregava um peso e um propósito gigantescos. E aqui está o ponto central. Abraão não era só um nome novo, era uma declaração de missão, era a promessa do que ele se tornaria, o pai de muitas nações. E não foi só ele. Sua esposa, Sarai, também recebeu uma nova identidade. Ela se tornou Sara, o que solidificou o papel dela na promessa que estava por vir. Pois é, com nomes novos veio um novo propósito. Abraão e Sara não eram mais apenas um casal, mas sim os fundadores designados para dar início à história de um novo povo. Mas essa aliança guardava uma promessa central. Uma promessa que, para qualquer pessoa daquela época, soaria, completamente impossível. Apesar da idade avançadíssima dos dois, foi prometido ao casal um filho, um herdeiro, que levaria a aliança adiante. E aí, claro, vem a pergunta óbvia. Mas como isso seria possível? Abraão e Sara já tinham passado e muito da idade de ter filhos. A resposta era simples e, ao mesmo tempo, de uma profundidade enorme. A promessa não se cumpriria por meios naturais. Seria por intervenção divina direta. Seria um milagre. Este filho prometido se chamaria Isaque, e o nascimento dele seria a prova definitiva, a prova concreta do poder daquela aliança. Agora, o que é realmente fascinante é perceber como este único evento acabou criando um legado espiritual e histórico que perdura. A gente pode entender esse legado em 3 partes principais. Primeiro, a fundação literal de nações, como o próprio nome Abraão já indicava. Segundo, o ato de acreditar nessa promessa se tornou um símbolo máximo de fé. E terceiro, o nascimento de Isaque deu início a uma linhagem específica por onde outras promessas seriam cumpridas. Então, em resumo, o que a gente tem é um encontro que solidificou um pacto, que redefiniu identidades e que garantiu um futuro que desafiava toda e qualquer expectativa humana. Só que a história raramente acontece de forma isolada, não é mesmo? E enquanto essa incrível promessa de vida era feita a Abraão, uma crise de grandes proporções já estava se formando numa cidade ali perto. E isso nos deixa com uma reflexão interessante. Mesmo quando um destino milagroso é prometido, o mundo ao redor não para, fica essa tensão no ar. O que será que estava para acontecer? E como isso se conecta com essa promessa tão grandiosa?